Se você é profissional de saúde e lida com pacientes idosos, atende pacientes de mais idade, certamente já deve ter se deparado ou irá se deparar com as duas situações que eu vou descrever a seguir. Situação número 1 é de seu João, tá? Nome hipotético, pessoal. Seu João, você está lá na urgência e recebe esse paciente trazido pelos familiares com história de que há 2, 3 dias ele começou um quadro de sonolência, confusão mental, está mais confuso, desorientado, não reconhece os familiares, não reconhece o local em que ele se encontra. A família relata também que ele está com muita dificuldade de prender, de fixar a atenção. Ele é muito facilmente distraído. Situação número 2 é de Dona Maria. Dona Maria, você está lá no seu plantão, na UTI, na unidade de recuperação de cirurgia cardíaca. Ela está no segundo dia de pós-operatório de uma revascularização miocárdica. E Dona Maria começa a apresentar um quadro de agitação psicomotora, inquietude no leito, começa a querer arrancar soro, arrancar venóclise, enfim, é um Deus nos acuda ali naquele cenário de unidade de recuperação de cirurgia cardíaca. E aí? O que esses dois pacientes, seu João e Dona Maria, possivelmente eles têm em comum? Muito provavelmente, eles estão desenvolvendo um quadro de delírio. Delírio é também conhecido como estado confusional agudo. É uma condição extremamente frequente em pessoas idosas, em pacientes idosos, embora possa acontecer em qualquer faixa etária, mas sem dúvida alguma, os idosos são muito mais susceptíveis, vulneráveis a desenvolverem delírio. Tá? E o delírio, por que é importante a gente ter ideia, noção desse problema? Primeiro porque, como eu disse, é um problema extremamente frequente entre os idosos. Cerca de 15% das admissões de idosos na urgência são por delírio, os idosos se apresentam com delírio. E no ambiente, por exemplo, no cenário como a de Dona Maria, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a incidência de delírio é altíssima, chega a ser de mais ou menos 50%. Então, é uma condição frequente entre os idosos. Segundo motivo que a gente precisa entender delírio. Delírio traz várias repercussões negativas, desfechos negativos aos idosos. Um idoso que desenvolve delírio tem maior chance de ter declínio funcional. Um idoso que desenvolve delírio tem maior chance de um internamento, de uma hospitalização prolongada. Tem maior chance de desenvolver complicações, de declínio funcional e dependência com necessidade de transferência, por exemplo, para uma instituição de longa permanência. E delírio, quem desenvolve delírio tem maior chance de morte. A mortalidade tende a ser muito maior em quem desenvolve essa condição. Só que apesar de ser uma condição frequente e ter muitos impactos negativos à saúde do idoso, como eu citei, infelizmente o delírio continua sendo subdiagnosticado. Estima-se que até 60% dos casos de delírio em idosos não são reconhecidos e, consequentemente, não são adequadamente tratados. O delírio ele pode se apresentar na forma hipoativa, que é a forma que o seu João, lá do nosso caso inicial, se apresentou, que é uma forma em que o paciente está mais sonolento, mais hipoativo, e o delírio pode se apresentar na forma hiperativo, delírio hiperativo, que é o caso de Dona Maria, em que o paciente se apresenta com inquietude, agitação, agressividade, alucinações, enfim. O delírio hipoativo tende a ser muito mais comum do que o hiperativo. O delírio hipoativo representa 75% dos casos, mais ou menos. E, normalmente, o prognóstico tende a ser pior também no delírio hipoativo, principalmente porque o delírio hipoativo tende a ser ainda mais subdiagnosticado. Quando a gente está diante de um paciente com delírio, a gente tem que sempre ir atrás de alguma causa subjacente. Várias vezes o paciente tem mais de uma causa que está levando, induzindo ele a apresentar delírio. Mas as principais causas, os principais fatores precipitantes do delírio são drogas, introdução recente ou retirada recente de alguma droga deve ser sempre lembrada, infecção urinária ou infecção respiratória, enfim, algum quadro infeccioso pode levar o idoso a desenvolver delírio. O próprio internamento hospitalar, sobretudo internamento em unidade de terapia intensiva. Pós-operatório, cirurgia, normalmente é um fator também precipitante para o delírio.
dor não reconhecida e não tratada pode ser fator precipitante, retenção urinária, enfim, algum distúrbio hidroeletrolítico, enfim, são várias as causas de delírio que a gente tem que, no momento em que a gente diagnostica o delírio, a gente tem que correr atrás se tem alguma causa, algum fator por detrás que possa estar contribuindo para o surgimento, para a eclosão do delírio. E como é que a gente reconhece de forma objetiva e rápida um paciente que está com delírio? Então vamos lá. Existem várias ferramentas de rastreio para o delírio, tá? A ferramenta que eu costumo mais utilizar é o 3D-CAM. É uma ferramenta em que a gente vai avaliar 4 itens, tá? Primeiro é avaliar se o paciente desenvolveu aquela alteração no estado mental de forma aguda, tá? O delírio é um estado confusional agudo, como o próprio nome já diz, então é um estado que se instala ao longo de horas ou no máximo poucos dias e tende a ser, além de agudo, tende a ser flutuante, tem um curso flutuante, ou seja, o paciente no mesmo dia tem momentos em que ele está relativamente bem, próximo do basal dele, e há momentos no dia que ele está muito pior. Então, instalação aguda e curso flutuante é o primeiro critério. Segundo critério que obrigatoriamente deve estar presente é um déficit de atenção. Como é que a gente avalia déficit de atenção rapidamente assim à beira do leito? Então a gente pode solicitar ao paciente que diga para a gente os meses do ano de trás para frente. Se ele apresentar algum erro nessa solicitação, isso já indica que ele pode ter um déficit de atenção, tá? Terceiro critério é a alteração do nível de consciência. Então você vai avaliar se o nível de consciência está alterado para mais, ou seja, está mais agressivo, inquieto, agitado, ou para menos, mais sonolento, sedado, torporoso, tá? Terceiro item, então, é a alteração do nível de consciência. E o quarto item é a avaliação do pensamento desorganizado, tá? Então a gente pode, por exemplo, fazer algumas perguntas básicas, como, por exemplo, pedir para eles dizer se uma pedra flutua na água. Obviamente que uma pedra não flutua na água, mas essa é uma pergunta que você pode fazer. Se ele disser que sim, mostra a você que ele está com um pensamento desorganizado. Então, se ele tiver uma alteração aguda e curso flutuante, com déficit de atenção, esses dois, e mais um dos dois seguintes, ou seja, alteração do nível de consciência ou desorganização do pensamento, ele já preenche critérios para delírio, tá bom? Então, delírio é uma condição frequente, traz repercussões muito negativas ao idoso e pode ser facilmente diagnosticada através desses macetes, dessa ferramenta de screening rápida à beira do leito que você pode aplicar, tá bom, pessoal? Então, fica aí o alerta, delírio.